Um Boeing 757, carregando 189 passageiros, some dos radares. Logo em seguida, os destroços da aeronave são encontrados no mar. Infelizmente, não há sobreviventes para contar o que aconteceu. Essa tragédia marca o primeiro grande acidente envolvendo um Boeing 757. Os fragmentos do avião não dão pistas aos investigadores. Apenas a caixa preta poderia revelar o que se passou, e o que ela registra é desconcertante. Uma falha em um único instrumento de bordo poderia derrubar um dos aviões mais avançados da aviação. Estamos em 6 de fevereiro de 1996, no Aeroporto Internacional Gregório Luperon, em Puerto Plata, na República Dominicana. Essa pequena ilha caribenha, conhecida por suas praias paradisíacas e clima tropical, atrai multidões de turistas durante o inverno europeu, fugindo do frio para desfrutar de sol e março. Um grupo de turistas alemães, ansiosos por voltar para casa após férias relaxantes, atrasou-se porque o avião original que os levaria de volta a Frankfurt, um Boeing 767 operado pela Alas Nacionais, em nome da Birgen Air, enfrenta problemas mecânicos graves, especificamente uma falha na bomba hidráulica que compromete a segurança do voo. A companhia aérea, uma operadora charter turca, fundada em 1988 por Cetin Birgen e com laços estreitos com a agência de viagens alemã Gear Tours, na qual detinha 10% das ações, decide alugar outra aeronave para o voo de retorno, garantindo que os passageiros não fiquem retidos por mais tempo. O substituto pertence à própria Birgen Air, mas operado sob a bandeira da Alas Nacionais, uma empresa de fachada dominicana criada em 1995 para contornar restrições regulatórias e permitir voos charter entre a República Dominicana e a Alemanha. É um Boeing 757 que fica parado no pátio há 3 semanas, mais precisamente 20 dias, segundo os investigadores dominicanos, embora a Birgen Air alegue apenas 12 dias, a partir de 25 de janeiro. Esse período de inatividade ocorreu porque o avião havia sido alugado à Staff Airlines para voos irregulares entre a República Dominicana e Buenos Aires. Na Argentina, de novembro de 1995 a janeiro de 1996, e depois deixado ocioso enquanto a companhia esperava por novos contratos lucrativos, já que para rentabilizar o 757 era necessário vender um número suficiente de bilhetes. Várias horas são precisas para preparar o avião para voar, incluindo inspeções de manutenção, abastecimento de combustível para o longo trajeto com escalas em Gander, no Canadá, para reabastecimento, e em Berlim, antes de chegar a Frankfurt, e embarcar a tripulação turca, composta por profissionais experientes, mas chamados de última hora. Às 22h15, o 757 e a maior parte da equipe estão na porta de embarque, prontos para o procedimento. Após 4 horas exaustivas de espera, com passageiros cansados e frustrados pelo atraso inicial causado pela falha no 767, os primeiros turistas sobem, enfim, a bordo do novo aparelho, acomodando-se em uma cabine configurada para 200 a 239 assentos, dependendo do layout, e o voo para Frankfurt deve durar 9 horas, cruzando o Atlântico em uma rota que prometia ser tranquila, mas que se tornaria fatal pouco depois das 22h30. O voo 301 da Birgen Air recebe autorização para deixar a porta, manobrando lentamente pelo taxiway sob uma chuva fina que começava a cair, típica do clima instável da região caribenha naquela noite, com ventos de leste-sudeste a 10 nós, visibilidade boa, mas nuvens esparsas a 1.800 pés e quase total cobertura a 7.000 pés, além de células de tempestade ao sul e nordeste. Embora nenhuma diretamente no caminho inicial de decolagem, minutos mais tarde, o 757 segue para a pista de decolagem, a Runway 08, com 3.080 metros de comprimento e 46 metros de largura, construída em concreto e elevada a apenas 16 pés acima do nível do mar, o que a tornava adequada para operações de jatos comerciais como o 757. O copiloto Gurkhan, cujo nome completo era Aykut Gergin, de 34 anos, não conhece bem o 757, um avião sofisticado com sistemas avançados de automação e motores Rolls-Royce DW1,
um -535 e 4 potentes, capazes de gerar até 40.000 libras de empuxo cada. Ele acumula menos de 75 horas de voo nesse modelo, todas nos últimos 3 meses, o que o tornava relativamente inexperiente em comparação com os padrões da aviação comercial, onde horas extensas são cruciais para lidar com emergências. Já o comandante Ahmet Erden, de 61 anos, é um dos mais experientes da Virgin Air, com milhares de horas nos controles de um 757, totalizando 24.750 horas de voo ao longo de sua carreira, incluindo 1.875 horas específicas no Boeing 757, e com treinamento recente na United Airlines Flight Training Center em março de 1995. Nessa noite, Mulise Evrenezo Lu, de 51 anos e com 15.000 horas totais, incluindo 121 no 757, atua como piloto de apoio ou relief pilot, essencial para voos longos como esse, onde a fadiga pode ser um fator. E assim como Gurkhan, ele tem menos de 3 meses de prática recente, no 757, tendo passado por treinamento na Pan Am International Flight Academy em janeiro de 1996. Enquanto o avião acelera para decolar, uma chuva fina começa a cair, adicionando um elemento de cautela, mas não o suficiente para cancelar a operação. Com o avião carregando combustível para o trajeto transatlântico e pesando próximo ao máximo de decolagem de 108.864 quilos, o copiloto Gurkhan olha para o indicador de velocidade. Em uma checagem rotineira padrão, durante o rollout de decolagem, um procedimento que garante que todos os sistemas estejam alinhados antes do ponto sem retorno. Ele reporta 80 nós, enquanto o avião ganha impulso para a velocidade de decolagem, conhecida como V1, o ponto de decisão onde abortar se torna arriscado devido à alta velocidade e ao comprimento limitado da pista. Em teoria, o comandante deve confirmar se seu indicador mostra o mesmo valor. Uma verificação cruzada é essencial para detectar discrepâncias precoces que poderiam indicar falhas no sistema pitot-estático, responsável por medir a pressão do ar e calcular velocidades. As leituras dos dois deveriam coincidir perfeitamente, já que o Boeing 757 possui 3 sistemas independentes de indicação de velocidade para redundância, com computadores de bordo que comparam dados constantemente, mas não coincidem, criando o primeiro sinal de alerta na cabine, embora o comandante, confiando em sua vasta experiência, opte por prosseguir. O comandante pede ao copiloto para avisar quando o avião atingir a velocidade de decolagem, uma decisão que reflete a pressão do momento, com passageiros aguardando e a companhia ansiosa por cumprir o cronograma. Aos 150 nós, chega o ponto de decisão, um momento sem volta, onde qualquer aborto poderia resultar em uma saída de pista perigosa, especialmente com a chuva fina, tornando a superfície escorregadia. O comandante puxa o manche para levantar voo, iniciando a rotação em VR, velocidade de rotação, e o avião decola suavemente, com um trem de pouso sendo recolhido logo após. O 757 da Virgin Air decola às 23 horas e 42 minutos, marcando o início de uma sequência de eventos que duraria apenas 5 minutos até o desastre. Logo depois, o indicador de velocidade do comandante volta a funcionar, ou pelo menos começa a mostrar valores crescentes, mas de forma errônea, devido à obstrução no tubo de pitot, que capturava ar preso, expandindo com a altitude em vez de fluxo dinâmico. Após 1 minuto e meio no ar, o piloto automático assume um sistema avançado no 757 que usa dados de múltiplos sensores para manter trajetória, altitude e velocidade, aliviando a carga dos pilotos em fases de cruzeiro. Os computadores de bordo agora cuidam de todos os cálculos para que o 757 suba em segurança, ajustando potência e atitude para otimizar o consumo de combustível e evitar stall, o temido stall, onde as asas perdem sustentação. Mais segundos adiante, um dos sistemas alerta para um problema, com mensagens de rudder ratio e Mocker speed trim aparecendo no painel, indicativos de que o computador detecta velocidades divergentes entre os lados. 2 sirenes diferentes avisam os pilotos de que o avião vai rápido demais, soando alarmes que ecoam na cabine estreita, projetada para eficiência, mas agora cheia de tensão. No entanto, o indicador do copiloto mostra uma subida normal,
a 220 nós, uma velocidade adequada para a fase inicial de ascensão, enquanto o controle de tráfego aéreo, monitorando via radar, pede ao voo 301 para manter a ascensão até o nível de voo 280, ou 28 mil pés, sem suspeitar do caos interno. Isso complica tudo na cabine, onde a tripulação, composta por turcos e 2 dominicanos, incluindo engenheiros de manutenção a bordo para o longo voo, tenta decifrar as discrepâncias. Prepara-se para realizar seu plano diabólico. Em sua maleta de guitarra estão martelos e um arpão, ferramentas escolhidas por sua letalidade silenciosa e por deixarem feridas indistinguíveis. De um crash, os martelos espico de fibra de vidro, pesando 16 onças cada, e um arpão de mergulho com haste de aço inoxidável de 40 centímetros, afiado para penetrar tecidos moles. Prepara suas armas longe dos olhares da tripulação. No canto sombreado da Gale, onde o zumbido constante dos motores mascara qualquer clique metálico, deve agir rapidamente. Sua velocidade e sua força serão importantes no sucesso de seu plano, porque é um ex-aviador da Marinha e um expert em artes marciais, com faixa preta em karatê e treinamento em Krav Maga, técnicas que ele praticava em dojos locais 3 vezes por semana, visualizando cenários de combate corpo a corpo. 2 ofícios que exigem velocidade e força, qualidades que ele cultivou em academias de ginástica e campos de tiro, onde atirava alvos para aliviar o estresse acumulado. Seu plano inicial era neutralizar os 2 outros membros de sua equipe, incluindo uma mulher, uma comissária de bordo chamada Jenny, cuja presença teria facilitado o ataque surpresa, devido à sua menor estatura física e menor experiência em confrontos. Isso teria sido muito mais fácil que enfrentar a tripulação do voo 705. Todos homens treinados e robustos, com músculos forjados por anos de serviço militar. A porta da cabine de pilotagem estava aberta. Auburn entrou, erguendo o braço. Viu pelo canto do olho. Pensei que vinha nos falar, talvez sobre o tempo ou uma piada leve para quebrar o gelo do voo. A dor era atroz. Sofria enormemente. Nunca perdi a consciência, mas perdi meus meios por cerca de 45 segundos. Um lapso onde o mundo se dissolveu em flashes de luz e som abafado, como se o cérebro tentasse reiniciar após um curto-circuito. Um golpe na cabeça pode sacudir o cérebro e impedir momentaneamente os neurônios de funcionar, causando uma concussão leve com inchaço imediato no tecido cerebral, liberando neurotransmissores que confundem os sinais motores. Pode resultar em um simples atordoamento, mas às vezes os danos são irreparáveis, como hemorragias subaracnoides que levam a derrames ou paralisias permanentes. No caso de Sr. Tucker, ele era incapaz de reagir, mas sabia o que se passava ao seu redor. Sentindo o cheiro metálico de sangue misturado ao odor de café fresco na gale, desabei em meu assento. Olhou-me diretamente nos olhos. Pensava tê-lo neutralizado e se dirigiu a meu colega, seus passos pesados, ecoando no piso de alumínio como tambores de guerra. Os homens ficam estupefatos. Vi seu rosto e depois um objeto vindo em minha direção. Não detectei emoção alguma, seja ódio ou raiva, apenas uma frieza calculada, como um cirurgião executando uma incisão precisa. Ameaçava-nos, mas não sabia por quê. Era aterrorizante. Nunca se espera que um de seus colegas nos ataque dessa forma, quebrando o código implícito de confiança que sustenta cada voo comercial. Os homens estão gravemente feridos, com cortes profundos que expõem o crânio e artérias pulsantes. Sangue escorrendo em riachos quentes pelo colarinho das uniformes. Auburn sai da cabine de pilotagem. Apesar de suas feridas, Andy Patterson e James Tucker reagem imediatamente. Instinto de sobrevivência, sobrepondo-se a dor lancinante. Mas Auburn não terminou. Seu arpão é uma arma mortal, projetada para caçar tubarões em águas profundas, agora adaptada para um abate aéreo. Minhas orelhas zumbiam e eu lutava para manter o equilíbrio, o mundo girando em um vórtice de náusea e adrenalina. Vi o arpão e tentei tirá-lo. Coloquei a mão no arpão. Este saía do rifle em cerca de 10 centímetros. Segurei-o e fiz o possível para não soltá-lo. Os dedos escorregadios de suor e sangue, cada músculo tremendo com o esforço. James Tucker surpreende Calloway puxando um manche. O avião começa a subir a um ângulo de 15 graus,
Isso basta para desequilibrar Peterson e Calloway. Os dois homens caem na gale, rolando sobre bandejas de metal e garrafas de água que se espalham como confetes em uma festa macabra. Segurei nas mãos a arma mais poderosa, os controles do avião. Sentindo o tremor das superfícies de controle através do yoke, uma extensão de meu próprio corpo, James Tucker não é só um ex-savador da Marinha, mas um expert em aviões de combate A4 Skyhawk, aeronaves ágeis que ele pilotou em Port-Avies, no Mar da Arábia, executando loops e rolls que desafiavam a gravidade. Sua experiência como piloto de caça será importante nos próximos minutos, permitindo-lhe transformar um cargueiro civil em uma máquina de evasão. Reagi à situação como se exigisse uma manobra de combate. Nas forças navais, aprendi a engajar o combate com o bogey, o inimigo, usando táticas de dogfight como o Haioyo para ganhar altitude e desorientar o oponente. Isso nos permite prever e controlar cada gesto dele para depois neutralizá-lo, antecipando movimentos baseados em anos de simulações onde um erro significava ejeção sobre território hostil. Mas o copiloto mal começou. Inclina o avião, na esperança de desarmar Auburn. O DC-10, gemendo em protesto, enquanto as asas flexionam, sob a carga aerodinâmica extra. Os homens são projetados contra a parede esquerda do avião, corpos colidindo com painéis de isolamento que rangem como ossos se quebrando. Sabia que devia efetuar uma manobra brusca e súbita para surpreendê-lo. Um banco acentuado que faz o horizonte inclinar-se loucamente pela janela. O copiloto não sabe se essas manobras ajudam seus colegas que tentam dominar Auburn Calloway, mas o caos é o aliado deles agora. A luta continua. Os homens estão encurralados contra a parede do avião, feridos e sangrando abundantemente, estão exaustos, respirações ofegantes, misturando-se ao rugido dos motores. O copiloto continua a inclinar o avião, enquanto mantém contato visual pela janela da cabine de pilotagem, espiando através do vidro laminado, salpicado de gotas de sangue. Inclinei o avião até ficar vertical. Não podia incliná-lo completamente, senão não veria mais nada, arriscando uma perda de orientação espacial que leva à desorientação fatal em 20% dos acidentes de aviação. A cabine de pilotagem não tem VRR. As janelas são grandes, mas se o avião virar de cabeça para baixo, não se vê grande coisa. Apenas o azul infinito do céu e o verde distante da terra trocando de lugar. Inclinei a 140 graus, o que me permitia ver para fora, apesar do nariz do aparelho, o nariz do DC-10, apontando para o nada, como uma lança invertida. Para desequilibrar Auburn, James Tucker inclina o avião a 140 graus. Aviões comerciais nunca devem exceder um ângulo de 60 graus, uma limitação projetual para evitar estresses estruturais que podem rasgar fuselagens ou arrancar asas. Exceder isso ativa alarmes que gritam Bank Angle, Bank Angle, em tons estridentes. Os homens prosseguem seu combate no teto do aparelho, agora chão devido à inversão. Gravidade trem-do-os enquanto tentam se agarrar a corrimões e assentos. Auburn consegue acertar um golpe de martelo na cabeça de David Sanders, o impacto ecoando como um sino rachado, abrindo uma ferida de 5 centímetros na testa. Tucker decide efetuar uma descida abrupta, uma manobra arriscada e ousada, empurrando o nose em um dive que faz o altímetro girar, como um velocímetro enlouquecido. A força G projeta os homens ao longo do teto até a cortina antifumaça, uma barreira de tecido grosso que se rasga parcialmente no tumulto. O avião voa a uma velocidade vertiginosa e não é projetado para suportar as manobras exigentes de James Tucker. Com o VMU velocidade máxima, operacional sendo ultrapassado em 50, os DC-10 não devem voar tão rápido. Seus estabilizadores horizontais vibrando em harmônicos perigosos. O indicador de velocidade estava no máximo, atingiu o que chamam de agulha zebrada, o marcador vermelho, que avisa perigo iminente. Não podia ir mais longe, mas sabia que voava mais rápido. Sentindo o ar uivando contra o windscreen como um lamento fantasmagórico, o vento que fustigava a cabine de pilotagem causava um barulho muito alto, que não se ouve normalmente nesse tipo de aparelho. Um assobio agudo, misturado a batidas rítmicas das flaps, tremendo. O avião frisa a velocidade do som, o que perturba o fluxo de ar acima do estabilizador, criando bolhas de baixa pressão que podem levar a flutter
uma vibração destrutiva. As governanças de profundidade oscilam de um lado a outro. Se a oscilação aumentar, corre o risco de se tornar impossível de manobrar e o avião se chocará no solo, espalhando destroços por quilômetro em rios de querosene flamejante. Devia endireitar o aparelho para impedi-lo descer, desintegrar uma fração de segundo de hesitação, podendo significar o fim. Mas sua ferida na têmpora paralisa o lado direito de seu corpo, e me parecia transformando o braço direito em peso morto. Até agora, a velocidade desempenhou um papel importante, mas James Tucker percebe enfim por que o avião voa tão rápido. As manetes de empuxo estão no piloto automático desde a decolagem. Travadas em posição full thrust, os 3 motores girando a 105% de rotação, consumindo combustível a uma taxa alarmante de 10 toneladas por hora. O DC-10 mergulha para o solo e seus motores giram a fundo. O piloto deve largar o manche e puxar as manetes de empuxo com a mão esquerda. Um movimento awkward que requer torcer o corpo, ignorando a dor latejante na cabeça. Os motores giram mais devagar, mas a situação permanece precária, com o altímetro caindo para 4.000 pés em segundos. Apesar de todas as manobras do copiloto, Auburn Calloway ainda leva a melhor sobre seus adversários. Sua adrenalina mascarando as próprias contusões. Ele me acertou uma 3ª vez na cabeça. Quase perdi a consciência naquele momento. As manetes de ejeção de combustível se encontram na traseira da cabine de pilotagem. No painel do engenheiro navegante, é impossível para o comandante de bordo ejeitar o combustível enquanto pilota o aparelho, especialmente com o cockpit salpicado de sangue, obstruindo visuais. O ataque dura mais de 15 minutos. Auburn recusa-se a desistir. Rasteja até o banco dos passageiros, enquanto Tucker e Peterson tentam retê-lo. Usando cintos de segurança como amarras improvisadas, espera conseguir se levantar e retomar a vantagem sobre seus adversários. Sua respiração pesada, revelando determinação teimosa. Ele não devia especialmente voltar à cabine de pilotagem, senão morreríamos. Devíamos impedi-lo a todo custo, empurrando de volta com cotovelos e joelhos, ignorando as próprias dores lancinantes. A cerca de 2.000 metros de altitude, eles recomeçaram a lutar atrás de mim. Auburn Calloway ainda era forte. A batalha era tão violenta que decidi estabilizar o aparelho, ligar o piloto automático e ir eu mesmo matar Auburn Calloway. Acreditava que era a única solução, uma escolha moral que pesaria em terapias futuras. O DC-10 está a menos de 40 quilômetros do aeroporto de Memphis. O piloto preocupado decide por fim ao combate de uma vez por todas. Levantei-me de supetão. James Tucker me disse que acreditava ter dominado Auburn Calloway. Perguntei se tinha certeza. Ele disse que acreditava tê-lo dominado. Retornei ao assento esquerdo da cabine de pilotagem para continuar a descida ao aeroporto. Ajustando o glide slope para interceptar o hélice da pista 27, o piloto deve superar um novo problema. Sua velocidade de aproximação ainda é elevada, pois deixou seu assento por um instante. Agora em 280 nós bem acima dos 140 ideais. Para touchdown, o aparelho voa alto demais e rápido demais. David Sanders não conseguirá desacelerar a tempo para aterrissar na pista 09, forçando uma mudança de plano. A pista 36 esquerda mede 2.800 metros. É mais longa, mas perpendicular à trajetória de voo do DC-10, exigindo um padrão de tráfego improvisado. Para aterrissar ali, o piloto deverá efetuar algumas viradas. São manobras ordinárias para um avião de caça ou um planador, mas para um piloto ferido aos comandos de um DC-10 sobrecarregado, essas manobras são quase impossíveis, com o raio de virada ampliado pelo peso excessivo. Sanders deve efetuar uma virada de 90 graus à direita, voar perpendicularmente à pista de aterrissagem e depois fazer uma virada cerrada de 180 graus. Um S-turn apertado que faz o G-meter pular para mais 25. O aparelho fez uma virada cerrada como um avião de caça. Depois voava tão baixo que desapareceu atrás do terminal. Acreditava que havia se chocado, pois realizavam reparos naquele local. Guindastes e andaimes, obscurecendo a visão. Avistamos fumaça ao sul. Dirigíamos-nos nessa direção, mas era apenas poeira de construção. Um martelo jaz no chão da gale. Os homens tentam se apossar dele. C. Auburn o pega-leva melhor sobre seus adversários, transformando a ferramenta em extensão de sua fúria. David Sanders efetuou uma virada de 90 graus e segue uma trajetória paralela à pista 36.
O piloto estende os flaps hipersustentadores e o trem de pouso, mas sua aproximação ainda é rápida demais. O stick shaker atevando-se em vibrações violentas. Os sistemas de alarme computadorizados o bombardeiam de avisos. Too fast, terrain. Vozes sintetizadas ecoando como fantasmas. A pista 36 mede quase 1 km a mais que o necessário normalmente para um DC-10. Aterrissar com segurança. Mas o voo 705 é mais pesado que o previsto. Com margem de erro reduzida a 200 metros, a pista corre o risco de ser curta demais, potencialmente levando a uma overrun com o nariz mergulhando em valas de drenagem. Após 20 minutos, Andy Peterson consegue pela primeira vez pegar o martelo, mas perdeu muito sangue e enfraquece rapidamente, visão tunelando para a cinza. Suplicava a Andy que o acertasse. Disse-lhe que devia fazer isso, senão nos mataria. Olhou-me vagamente, não sabia do que falava. Olhou-me como um pai olha o filho e disse: "Você deve acertá-lo." Palavras que ecoariam em pesadelos por anos. O DC-10 sobrevoa a pista a 212. David Sanders espera que os pneus não estourarem e que o aparelho permaneça na pista. Os 18 rodas do trem principal girando a 150 mph no contato. Os 10 pneus resistem ao impacto. O comandante Sanders aterrissa a 300 metros do fim da pista. Reverse thrust engatado com um rugido que sacode o fuselage. A tripulação do voo 705 tocou enfim o solo, mas o perigo ainda os espreita, com Auburn se debatendo fracamente contra as amarras. A escorregadeira de evacuação está coberta de talco para facilitar seu desdobramento. Por outro lado, isso a torna escorregadia, o que complicou nossa tarefa. Corpos escorregando descontrolados. Os policiais e os bombeiros tentaram subir a bordo. Um dos bombeiros conseguiu agarreio para ajudá-lo. O piso, o teto e os assentos estavam manchados de sangue. "Pode me jogar algemas?" Sanders retém Calloway enquanto examinam Peterson, cujo pulso é quase imperceptível. Pressão arterial em 60-40 avos. Este último sai do avião primeiro. David Sanders é o último membro da tripulação a deixar o local. Sentia-me eufórico enquanto esperava a entrada do avião. Nunca senti alívio tão grande desde então. Tinha a impressão de ter vencido uma enorme vitória. O sol poente tingindo o asfalto de laranja como um aplauso divino. Graças à coragem de sua tripulação, um DC-10 da FedEx aterrissou em Memphis em segurança. Os 3 homens sobreviveram ao ataque de um colega de trabalho, mas estão gravemente feridos. O cérebro de James Tucker, o copiloto, contém fragmentos de osso. Andy Peterson, o engenheiro de voo, sangra abundantemente e sua vida pende por um fio. Estão em estado crítico. Levam-nos imediatamente ao Centro Hospitalar Regional de Memphis. Sirenes cortando o ar noturno enquanto helicópteros médicos pairam. David Sanders, o piloto, compartilha uma ambulância com James Tucker. É só nesse momento que percebe a gravidade das feridas de seu copiloto. O rosto pálido e imóvel sob as luzes estroboscópicas. Levam Calloway amarrado à sua maca e sob vigilância ao mesmo centro hospitalar, algemas tilintando como correntes de destino. Uma questão ainda permanece sem resposta. Por que ele atacou os membros da tripulação do voo 705? O mistério se desvenda aos poucos, através de buscas no domicílio e interrogatórios iniciais. Divorciado desde 1990, Auburn Calloway deve prover as necessidades de sua ex-esposa e de seus 2 filhos. Quer garantir seu futuro financeiro. Preocupava-se enormemente com o bem-estar de seus filhos e insistia para que sua infância fosse melhor que a dele. Crescendo em bairros pobres de Memphis, onde oportunidades eram escassas. Ao revistar o aparelho, os investigadores descobrem a prova de um atentado suicida. Uma carta escrita por Auburn Calloway, a sua ex-esposa: "Querida Patty, vivi minha vida por vocês. Sempre me preocupei com seu bem-estar. Mas como terei dinheiro suficiente para que Kylie e Brandon possam estudar em Stanford?" Sua situação financeira o obcecava. Preocupava-se com o bem-estar de seus filhos. Acredito também que seu casamento lhe importava, mesmo se divorciado no momento do drama, mas provavelmente era um marido difícil, com acessos de raiva que isolavam a família. A vida de Auburn Calloway não é senão uma série de decepções. Seu casamento fracassado, as mensalidades escolares de seus filhos que não podia pagar, seu posto de engenheiro de voo em um avião cargueiro, apesar de seu talento excepcional.
como piloto e esse emprego parecia precário, com avaliações anuais revelando discrepâncias em logs de voo. No dia seguinte ao ataque, Calloway devia responder a acusações da FedEx quanto a informações falsas fornecidas à empresa. Durante nossa investigação, descobrimos que Auburn Calloway havia superestimado suas horas de voo, inflando números para qualificar-se a promoções, uma fraude que poderia custar-lhe a licença FAA. A FedEx monitorava a situação de perto. Calloway teme perder o emprego. Aos 42 anos, sua carreira corre o risco de acabar, deixando-o sem renda em um mercado saturado de pilotos. Emprega então os grandes meios, queria assegurar o bem-estar financeiro de seus filhos e escapar à dor que sentia. Acreditava perder o emprego, o que o impediria de prover suas necessidades. Mas sabia que se perdesse a vida acidentalmente, sua família se beneficiaria financeiramente. Uma lógica distorcida, nascida de noites insones e consultas abortadas a terapeutas. Auburn Calloway saca todos os seus fundos e envia $54.000 à sua ex-esposa. Mas se morrer em um acidente de trabalho, seu seguro de vida poderia render $2,5 milhões, o suficiente para colégios particulares, casas seguras e legados duradouros. Gostaria de escolher melhor o momento e o lugar de minha morte. Há algum tempo, decidi por fim aos meus dias se meu futuro ou minha carreira fossem ameaçados. O tempo chegou. Palavras rabiscadas em papel amassado, revelando uma mente à beira do abismo. Auburn Calloway decide simular um acidente, causando um impacto de avião. Os investigadores descobriram uma maquinação sinistra. Auburn Calloway, funcionário da FedEx, atacou seus colegas de trabalho em pleno voo. Tentava provavelmente causar um impacto para que seus filhos se beneficiassem de uma indenização de seguro. Mas o dinheiro do seguro de vida só pode ser pago se Auburn Calloway morrer acidentalmente. Provavelmente por isso escolheu se armar de martelos e um arpão em vez de uma bomba ou arma de fogo. Armas que deixariam evidências balísticas ou explosivas. Nunca teriam detectado a diferença entre as feridas causadas por um martelo e as sofridas em um impacto de avião. Um cálculo frio que impressionou até os peritos forenses. Se obstruído, envia dados errados, um problema conhecido na aviação que já causou desastres terríveis, como o de um Boeing 737 da British Airways em 1982, que caiu em Washington devido a gelo nos tubos de pitot, ou outros incidentes com obstruções por fita adesiva esquecida. Tal falha já provocou acidentes onde pilotos, confundidos, tomam ações opostas ao necessário. Em 1982, pouco após o decolagem, um Boeing 737 Cessna Crasé a Washington, La Glace Available Chassis Tubes de pitot, suspeitam que o tubo do 757 da Virgin Air estava bloqueado. Mas gelo não explica, pois o voo saía dos trópicos caribenhos, com temperaturas acima de 20 graus Celsius. A causa exata do entupimento nos intriga, levando a hipóteses variadas. O Major Suffron levanta uma hipótese inicial, questionando procedimentos de manutenção. Ele interroga de novo o mecânico do 757, explorando-se durante a inspeção de motor em 4 de fevereiro. Fita adesiva foi usada para proteger tubos e esquecida, um erro comum em hangares ocupados. Tal descuido poderia desencadear o horror, bloqueando o fluxo de ar e criando uma armadilha invisível. Foi aí que soubemos. Os tubos do 757 ficaram desprotegidos por 25 dias no Aeroporto Internacional de Puerto Plata, violando recomendações da Boeing para cobrir sensores em paradas prolongadas. Uma capa plástica vermelha ou amarela com bandeiras de aviso Remove Before Flight cobre a ponta do tubo de pitot para prevenir contaminação por poeira, insetos ou umidade. As regras mandam usá-la em paradas longas de mais de 7 dias, segundo o manual de manutenção, com pavio laranja ou vermelho, para alertar pilotos e técnicos durante o walk-around de pré-voo. Os tubos de pitot do 757 da Virgin Air não tiveram proteção e, provavelmente, entupiram na espera prolongada, expostos ao ambiente tropical rico em insetos. Mas como um defeito técnico derrubou um jato moderno como o 757, equipado com fly-by-wire parcial e redundâncias triplas, matando 189 almas, não é como um carro com um velocímetro só, onde uma falha para tudo. Esse avião tem 3 indicadores de velocidade independentes
menos capitão, copiloto e stand-by menos, e um computador de bordo, o Air Data Computer, que calcula a velocidade verdadeira pela distância ao solo via radioaltímetro, além de inputs de GPS para ground speed. Com dados das caixas pretas, o NTSB reconstrói do decolagem aos segundos finais do voo 301 em simuladores full motion, replicando condições exatas para testar reações. Ainda se perguntam como uma falha no indicador levou a tal fim, analisando logs que mostram o autopilot, usando dados do lado do capitão, por default. Analisam as ações do comandante e veem que um erro pequeno, como não abortar aos 80 nós, cresceu até o colapso, agravado por fadiga da tripulação, chamadas pressas, às 21 horas, sem descanso adequado, pouco após decolar. O indicador do comandante parece reviver, mostrando valores crescentes, mas os investigadores acham que reagiu à altitude nova, com o ar preso no tubo de pitot expandindo conforme a pressão atmosférica diminui, criando pressão falsa interpretada como velocidade. À medida que o 757 sobe, o ar preso expande, criando pressão extra que move o ponteiro erroneamente. Os sensores leem como velocidade, não altitude, enganando o sistema. O comandante confiava nesses instrumentos, mas não pilotava manualmente quando o caos começou. O piloto automático estava ativo e sem ajuste manual para selecionar fonte alternativa. Usava só uma fonte de velocidade defeituosa, o tubo bloqueado do lado esquerdo. Os dados mostram que os apuros do voo 301 surgem após ligar o automático, às 3 horas 44 minutos e 7 segundos. Segundo os investigadores, os pilotos não sacaram que o tubo de pitot mandava dados falsos ao automático, indicando velocidade alta demais, acima de 300 nós quando o real era 200. Então, o sistema ergue o nariz para frear, criando arrasto aerodinâmico ao aumentar o ângulo de ataque. Ao erguer, cria arrasto para desacelerar, mas limita a 15 graus para evitar stall, uma programação inteligente do Flight Management System. O automático é esperto, sabe da potência disponível para subir, mas se acha rápido. Levanta o nariz dentro dos limites seguros do envelope de voo. Só que guiado por mentiras do sensor obstruído, ele ignora a velocidade real caindo. Segundos depois, 2 sirenes soam, alertando o risco à segurança com overspeed, e outros, enquanto o avião real desacelera. O automático dispara alertas, incluindo desvio de curso e trim adjustments. Os investigadores notam que o comandante Erden julgou os 2 indicadores ruins, resetando breakers em uma tentativa de troubleshooting, mas ignorando o AC do copiloto que funcionava corretamente. Na verdade, o do copiloto funcionava bem, mostrando 200 nós decrescendo. O avião ia lento demais, aproximando-se do stall speed de cerca de 140 nós para aquela configuração. Quando as luzes de aviso piscam, eles resetam disjuntores. Uma decisão esquisita que só cala o barulho temporariamente. Mas o ponteiro segue até ativar o excesso de velocidade falso. Esse alerta leva o comandante a um erro fatal, reduzindo o thrust ainda mais. Descobrem que o automático soou outra sirene por velocidade alta, mas o avião desacelerava progressivamente para valores críticos. A pior escolha de Erden, influenciada pela confusão e possivelmente pela hierarquia que inibia intervenções, os investigadores veem que a velocidade já era baixa e reduzir potência agravou tudo, levando ao stick shaker às 3 horas 45 minutos e 52 segundos. Nessa hora surge um aviso grave. O stick shaker vibra um manche para mandar baixar o nariz e ganhar velocidade. Em crises assim, o procedimento é max power, nose D, mas a equipe hesita. Em segundos, o piloto ouve para reduzir velocidade. Depois que vai lento demais, criando dissonância cognitiva, pilotos não esperam alertas opostos em sequência, especialmente em um avião certificado para alta confiabilidade como o 757. O automático devia desligar com o stick shaker para passar controle manual. O piloto em comando então corrige o stall baixando o nariz e aplicando potência. Quando o automático atinge o limite, desliga na hora, às 3 horas 46 minutos e 30 segundos aproximadamente. Ao se soltar, o comandante Erden, atordoado pela cacofonia de alarmes, assume de repente, mas puxa o manche em vez de empurrar. Os registros levam a uma surpresa. Erden não nota o stall iminente inicialmente, mas o piloto de apoio sim, intervindo verbalmente, o apoio grita pull-up. Mas na verdade é AD, ou seja,
olhe o horizonte de voo artificial, sugerindo baixar o nariz a 10 graus para recuperar lift. Na terceira vez que clama pelo AD, quer alertar sobre roll e pitch perigosos que chegavam a 30 graus. O apoio tenta mostrar a Erden que o nariz aponta alto demais para o céu arriscando o deep stall. Os investigadores veem que o copiloto repete a mensagem, gritando sugestões como verificar breakers ou atitude. Nesse ponto, o copiloto dá ideias ao comandante, sem tomar os controles, respeitando a autoridade. O 757 precisava ganhar velocidade urgente para subir, aplicando thrust e nivelando asas. Para isso, baixar o nariz e picar para o solo ligeiramente, permitindo aceleração antes de puxar novamente. Intriga que o copiloto não use o manche dual, um sistema onde ambos podem controlar, mas priorizado ao capitão. Poderia baixar o nariz e talvez salvar tudo, mas não usa, optando por verbalizar. Ele e o colega optam por sugerir ao veterano, que parece sobrepujado pelos eventos rápidos. Erden ignora conselhos que salvariam vidas, possivelmente devido à fadiga ou sobrecarga sensorial. O voo 301 põe um jovem copiloto contra um dos capitães mais tarimbados da Birgenair, com 24 mil horas. Em certas culturas, como a turca na aviação, desafiar o chefe é impensável, um fenômeno estudado como cockpit gradient, onde hierarquia rígida impede conselho regional de medicina. Crew Resource Management. Asterisk que o copiloto tenta guiar e aconselhar sem pegar os comandos, sugerindo soluções timidamente. Em outras culturas ou airlines, como americanas com treinamento assertivo, ele tomaria o controle para resgatar o voo, declarando uma aircraft. Acho que o respeito rígido à hierarquia na cabine selou o destino do 301, um fator humano destacado no relatório final pelos dados de voo. Em vez de baixar o nariz, Erden tenta acelerar o 757, puxando mais, mas o ângulo alto corta o ar dos motores, levando a compressor stall no esquerdo. Eles não atingem potência plena, com o esquerdo falhando e o direito em máximo, criando torque que vira o avião à esquerda em um roll assimétrico. Para o 301, stall clássico, pica do nariz e tomba numa asa, entrando em auto-rotation. Perigo imenso, com recuperação requerendo altitude que não havia apenas 4.700 pés iniciais. Os investigadores agora conhecem as causas do acidente do 301, mas não entendem por que não abortaram a decolagem aos 80 nós, quando discrepâncias apareceram. Aos 80 nós, se instrumentos discordam, param tudo imediatamente, freando com maximum braking e reverse thrust. Não captam por que Erden decolou, sabendo da falha, violando o Boeing Procedures, manual que manda reject, take-off, para qualquer malfunction crítica abaixo de V1. Se qualquer instrumento erra, abortam aos 80 nós, para evitar riscos em voo. Mas, da dor, nasceu também o aprendizado. Um aprendizado que não foi simples, nem rápido, nem imediato, mas construído a partir de investigações exaustivas, noites em claro, reuniões intermináveis, confrontos de hipóteses e debates acalorados entre especialistas que sabiam que não se tratava apenas de compreender por que um avião havia caído, mas de transformar a tragédia em manual de sobrevivência para o futuro da aviação. O acidente não foi tratado como um número em uma planilha fria, como uma estatística descartável perdida entre tantas outras. Pelo contrário, ele foi esmiuçado, reconstituído, dissecado em cada detalhe. Acendeu luzes de alerta que antes permaneciam apagadas, expôs vulnerabilidades que antes estavam escondidas, revelou fragilidades que ninguém ousava imaginar. Equipes inteiras de engenheiros, investigadores e cientistas, vindos de diferentes países, com diferentes formações e experiências, mergulharam não apenas nos destroços retorcidos da aeronave, mas também nas entranhas invisíveis dos sistemas eletrônicos, nos labirintos de cabos, nos arquivos de manutenção, nos relatórios de voo, em busca de respostas que não podiam ser adiadas. Cada fio elétrico foi examinado com a minúcia de quem procura uma agulha em um palheiro. Cada dado digital foi reconstituído como se fosse uma peça de quebra-cabeça milimétrica. Cada hipótese foi levantada, testada e muitas vezes descartada até que apenas a verdade resistisse. E das cinzas fumegantes desse desastre, das lágrimas das famílias e da perplexidade da indústria, nasceram não apenas novos protocolos de segurança, mas uma nova mentalidade, uma nova filosofia que ultrapassava o simples ato de voar e se estendia à compreensão
de que nenhuma máquina, por mais imponente que seja, está além do alcance das pequenas forças invisíveis do mundo. O jato, outrora amado, celebrado, fotografado em revistas de aviação e exaltado como exemplo máximo de confiança tecnológica, precisou ser repensado de cima a baixo. O orgulho da indústria, antes intocável, transformou-se em objeto de escrutínio rigoroso, alvo de críticas, de dúvidas, de relatórios técnicos que não poupavam palavras para apontar falhas e exigir mudanças. Aquilo que antes era apresentado como perfeito passou a ser visto com desconfiança. Pilotos questionavam, companhias aéreas pressionavam, passageiros liam manchetes com inquietação. E, paradoxalmente, foi esse choque brutal, essa ferida exposta, essa ruptura dolorosa entre a confiança cega e a realidade dura, que fez com que voar se tornasse, em médio e longo prazo, ainda mais seguro para gerações futuras. Assim, a queda não foi apenas um acidente, não foi apenas uma tragédia, não foi apenas um dia de luto. Foi um ponto de inflexão, um divisor de águas, uma virada amarga que garantiu que outros voos, outros passageiros, outras famílias, outros destinos que ainda estavam por acontecer, não compartilhassem do mesmo fim interrompido. E, no entanto, o espanto permanece, e talvez sempre permanecerá. Como pode um inseto, uma criatura tão minúscula, quase imperceptível, derrubar uma máquina monumental, projetada para resistir às tempestades mais violentas? As rajadas de vento que sacodem o planeta, as falhas humanas mais complexas? Como pode algo tão pequeno derrubar algo tão grande? Essa pergunta, repetida em relatórios, em salas de aula de engenharia, em documentários de televisão, ecoa até hoje, não apenas como um mistério técnico resolvido, mas como um lembrete de humildade gravado a ferro e fogo na consciência coletiva. Por mais que o ser humano se orgulhe de suas conquistas, por mais que acumule medalhas, recordes e tecnologias, por mais que construa aeronaveios que tocam o céu e aviões que cruzam oceanos, a natureza, com sua simplicidade implacável, com seus detalhes invisíveis, com sua insistência silenciosa, ainda pode ditar as regras do jogo. Um inseto é suficiente para mostrar que a arrogância da perfeição é apenas uma ilusão. Assim, 6 de fevereiro de 1996 não é apenas uma data perdida em um calendário antigo. É um símbolo, é um marco. É o dia em que a aviação descobriu, com dor, que a grandeza pode ser derrotada pelo ínfimo, que o imenso pode ser vencido pelo invisível, que o que parece inquebrável pode se partir diante de uma força inesperada. É o dia em que centenas de vidas se perderam em segundos, mas em que também nasceram lições que salvariam incontáveis outras vidas ao longo das décadas seguintes. É um dia que vive não apenas nos memoriais de Puerto Plata, mas também em cada checklist feito antes da decolagem, em cada revisão de software, em cada manual de manutenção atualizado, em cada piloto que treina horas a fio para evitar o improvável. E se você chegou até aqui, se acompanhou esse mergulho narrativo que mistura tensão, tragédia, perplexidade e aprendizado, se respirou fundo em cada parágrafo e se surpreendeu com quão frágil pode ser a linha que separa a vida da morte. Não esqueça, inscreva-se no canal, porque aqui, cada vídeo não é apenas uma história para passar o tempo, mas uma verdadeira viagem ao coração dos eventos que mudaram o mundo. Uma viagem que nos lembra que a segurança de hoje não nasceu do nada, mas foi construída sobre os erros do passado, sobre as lágrimas de quem perdeu, sobre as lições amargas que ninguém queria aprender, mas que todos precisavam ouvir. É a lembrança de que, sim, até um voo majestoso pode ser interrompido por um ser tão pequeno que ninguém jamais poderia imaginar que tivesse a ousadia de desafiar e vencer o avião mais amado do planeta. Do sofrimento, emergiu também a transformação. O desastre não foi tratado como um simples registro numérico em relatórios oficiais. Não foi reduzido a um gráfico de estatísticas frias ou a uma porcentagem que logo seria substituída por outros acidentes futuros. Pelo contrário, a tragédia se converteu em ponto de partida para uma das investigações mais minuciosas e rigorosas da história da aviação. Especialistas de diversas áreas, engenheiros aeronáuticos, peritos em eletrônica, técnicos em manutenção, investigadores de campo e até psicólogos que analisavam o impacto humano das falhas,
se lançaram a uma busca quase obsessiva. Eles não se contentaram em observar os restos de metal retorcido que jaziam no solo caribenho. Eles cavaram fundo, examinaram cada circuito, reconstruíram digitalmente cada etapa do voo, revisitaram os diários de bordo, interrogaram testemunhas, compilaram dados meteorológicos, testaram e retestaram hipóteses. O acidente foi desmontado camada por camada como um quebra-cabeça sombrio, em que cada peça revelava um fragmento do que havia acontecido. Nenhum detalhe foi considerado irrelevante. Um fio elétrico queimado, um código de software mal interpretado, até mesmo a rota exata das correntes de ar da região foram estudados com a mesma seriedade. Dessa dedicação árdua, nascida da dor coletiva, brotaram recomendações, ajustes, protocolos, manuais e novas formas de pensar a segurança. O que era apenas tragédia se converteu em base para um sistema ainda mais robusto. Um alicerce que impediria que a mesma história voltasse a se repetir, a aeronave em questão, que durante anos havia sido símbolo de orgulho, de confiança e de respeito, teve sua imagem profundamente abalada. O que antes era visto como a joia da engenharia, celebrado por companhias aéreas e admirado por passageiros, tornou-se súbito objeto de dúvidas, de críticas e de investigações constantes. Aquele jato que já havia estampado propagandas sorridentes, que havia sido fotografado nos hangares como exemplo de perfeição, agora era visto com desconfiança. Revistas especializadas se dedicaram a longas matérias, questionando seus sistemas. Pilotos exigiam explicações. Companhias aéreas pressionavam fabricantes. E até passageiros comuns começaram a se perguntar se estariam realmente seguros ao embarcar. O prestígio se transformou em um fardo. No entanto, desse colapso de imagem, surgiu algo paradoxalmente positivo. A revisão profunda não apenas daquele modelo específico, mas de toda a filosofia de voo. O acidente, com todo o seu peso, obrigou a indústria a rever seus dogmas, a reconsiderar seus procedimentos, a ampliar o olhar sobre aquilo que até então era considerado detalhe irrelevante. E é justamente por isso que, em uma virada amarga e dolorosa, voar se tornou, a partir de então, muito mais seguro. Foi o preço pago em vidas humanas que consolidou uma nova etapa da aviação. Ainda assim, permanece a sensação de espanto, um assombro que atravessa os anos e se mantém vivo, cada vez que essa história é lembrada. Como pode um inseto, uma criatura diminuta, quase invisível a olho nu, ter provocado consequências tão devastadoras? Como algo tão pequeno pôde se infiltrar nos sistemas de uma máquina monumental, desenhada para suportar tempestades que varrem os céus, para atravessar correntes de vento ferozes, para resistir inclusive a erros humanos complexos? Essa contradição continua ecoando como um lembrete doloroso de que a arrogância humana sempre encontra limites. Por mais que acumule avanços tecnológicos, por mais que erga torres de concreto e construa aviões capazes de cruzar oceanos inteiros, o ser humano não pode se considerar imune à ação de forças invisíveis. A natureza, silenciosa e paciente, encontra sempre uma forma de expor nossas vulnerabilidades. E naquele dia, um simples inseto revelou com clareza essa fragilidade oculta. Por isso, 6 de fevereiro de 1996 jamais deve ser lembrado como apenas uma data no calendário. Não é uma página qualquer no livro do tempo, mas um marco simbólico, um divisor de águas. Foi o dia em que a aviação, orgulhosa de seus feitos, foi obrigada a encarar o fato de que o imenso pode sucumbir ao ínfimo, que o colosso pode ser derrotado pelo microscópico, que aquilo que parece inabalável pode ruir diante do quase imperceptível. Foi o dia em que centenas de pessoas perderam a vida de forma abrupta, mas também o dia em que nasceram lições que, paradoxalmente, salvariam milhares e milhares de outras vidas no futuro. A tragédia deixou de ser apenas dor e se transformou em advertência eterna, inscrita nos memoriais de Porto Plata e nos procedimentos de segurança, repetidos em cada aeroporto do planeta. E se você acompanhou até aqui, se deixou-se conduzir por esta narrativa que mistura drama, mistério e ensinamento, se respirou a cada parágrafo com a mesma atenção com que as investigações foram conduzidas. Não se esqueça, inscreva-se no canal, porque aqui não contamos apenas histórias. Oferecemos viagens emocionais ao coração de eventos que mudaram o mundo. Histórias que lembram que a segurança que hoje desfrutamos não surgiu de milagres, mas foi construída com suor, lágrimas e perdas irreparáveis. Histórias que nos mostram que até o voo mais majestoso pode ser interrompido pelo inimigo mais improvável.
Aquele tão pequeno que escapa ao olhar, mas que mesmo assim ousou desafiar e vencer o avião mais amado de toda uma geração.